Eu sou o Cefro Missionário Roberto. O que eu quero pregar aqui, que eu quero denunciar. A Bíblia diz que sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. O pastor, o pontífice Pedro. Ali, quando teve a renúncia do Bento XVI, entrou o Papa Francisco, ali foi tudo uma armação, porque não pode ter dois papas. E um papa não pode renunciar. Lá no Velho Testamento, quem era o pastor do povo israelita? Moisés. Moisés morreu, sucedeu Josué. Não pode renunciar. Quando Pedro queria renunciar, negando Cristo 3 vezes e voltando para a sua vida de pesca, Cristo aparece a ele e fala aqui: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Vai dizer João 21, no 15 e 17. Nunca houve na história uma renúncia do Papa. O Papa tem que cumprir o seu trabalho papal até a sua morte. Quando Pedro cumpre ali seu projeto, papel de pastor, de pastoreio, de pastorear a igreja, ele só vai renunciar ali quando ele é morto. Por quê? Só pode renunciar? Não pode renunciar. Você tem que cumprir até o final de sua vida. Não renunciar como Bento XVI. Ali foi toda uma armação para entrar outro papa comunista que quer destruir a igreja. Só você ver e pesquisar as merdas que esse papa tá fazendo. É Lula escrevendo cartinha, é se envolvendo no meio da política, o sino da Amazônia que quer mudar toda a tradição e cultura dentro da igreja, trazendo a igreja falsa. Quando Papa Bento XVI renunciou, ali quando estava tendo a reunião para eleger outro Papa, caiu ali no Vaticano 2 raios. Como vai dizer Cristo ali em Mateus 10, se não me engano, Lucas 10. Vi Satanás cair como raio. Por quê? Quer dizer o que? Ali a profecia estão se concluindo. É muita heresia dentro da nossa igreja. Tanto do Papa, tanto dos bispos, tanto do sacerdote, é muita doutrina errada. É porque é traço do falso profeta, do anticristo, da besta. Nós temos que questionar. Nós temos que defender a nossa igreja, a nossa fé. Não pode ter dois papas sentando no lugar de Jesus. A Bíblia diz que o anticristo vai tomar o lugar santo. Vai sentar na cadeira de Pedro. Só você vê hoje em dia aí. Papa comunista, escrevendo carta para Lula, se encontrando com os altos escalões da política. E as pessoas cristãs não defendem a nossa fé. As heresias dentro da igreja. Por quê, meu irmão? Como vai dizer aqui em Mateus 24. Olha só que interessante. Cristo já nos alertou. E as profecias dos santos também já alertaram. Mateus 24:15. Quando vides estabelecer no lugar santo abominações da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, dentro da igreja. O Papa Bento XVI é o nosso Papa, meu irmão. O Papa não pode renunciar e entrar outro. Isso não existe, biblicamente e na historiamente. Ali foi todo um circo armado para perseguir o Papa. Se o Papa não renunciasse, o pescoço dele ia rolar, meu irmão. Teve uma inquisição ali. Foi tudo planejado. A cagada que esse Papa tá fazendo. E nós, católicos, não acordamos. Sacerdotes têm que defender a igreja. Tem vários sacerdotes denunciando. Vários. Mateus 24. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir. Se isso fosse possível,
até mesmo os escolhidos. Olha só. Segundo Tessalonicense, ninguém de modo algum vos enganes, porque primeiro deve vir apostasias, deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. O adversário é aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Olha só o que acontece. Simples entender isso aqui. Quem é o lugar? O Papa ocupa o lugar de quem? Sucessor de Cristo. O anticristo vai tomar o lugar do Papa e se passar como se fosse Papa. Vai se passar como se fosse Deus. Dentro da igreja. O anticristo vai se estabelecer dentro da igreja católica apostólica romana, porque é a maior instituição do mundo. Por isso que nós temos que acordar, as profecias estão se cumprindo, meu irmão. Do Apocalipse. Estamos nessa geração que estão se concluindo as profecias. Mas, Sérgio Roberto, como vamos saber qual é a igreja verdadeira? Sim, a igreja católica apostólica romana é a igreja verdadeira. O anticristo vai entrar dentro da igreja católica apostólica romana, tirar toda a doutrina, tirar toda a tradição, para exaltar as suas heresias, tirando totalmente o ensinamento dos apóstolos, a tradição, entrando no meio político. Esse sincretismo religioso. E as pessoas vão dar ouvido. Marte que é Marte não vai se dobrar, meu irmão. Como vai dizer aqui em Apocalipse. Olha só. Olha, e hão de adorar todos os habitantes da terra, cujos nomes estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Foi dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, línguas e nações. E vai ter uma geração que vai adorar esse anticristo, que vai seguir esse Cristo, que vai defender esse anticristo, que vai perseguir os verdadeiros cristãos e matá-los, que são os mártires que não vão se dobrar a esse papa corrupto, esses sacerdotes corruptos, essas heresias dentro da igreja. E vão ser perseguidos, e vão ser martirizados. É simples entender, meu irmão. Mas sabe, Roberto, eu não entendo essa Sagrada Escritura. Que quando fala o anticristo é simples, meu irmão. O anticristo vai apoiar o meio político. Para exercer a sua própria doutrina. Para fundar a sua própria igreja, contrário da igreja de Cristo que Cristo fundou. Ele vai se tronizar dentro da igreja, vai destruir a igreja. Um dia a igreja vai acabar, isso você pode ter certeza. Para ele fundar a sua igreja. Para todos adorar eles. Adorar eles, besta. O dragão, besta, falso profeta. Tem 3 espíritos imundos semelhantes a Apocalipse 16:13. Muitos mártires vão ser perseguidos. Católico que não se dobrar vai ser martirizado. Como lá nos primeiros cristãos. Que foi perseguido aqui em Apocalipse 13, as 2 bestas. O meio político, Império Romano, Nero, e os
religioso, os pagãos que perseguiam os cristãos. Vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu ali, vai acontecer aqui. Essa prefiguração aqui é tanto do Velho e tanto do Novo Testamento. O que aconteceu lá no Velho Testamento, ou lá dos primeiros cristãos que foi perseguido pelo Império Romano, Imperador Nero, que os pagãos, vai acontecer nessa atualidade também. O livro do Apocalipse prefigura o que já aconteceu, o que vai acontecer e a profecia que já vai acontecer futuramente. Isso aqui já aconteceu, essa perseguição. Cristãos foram martirizados e vai acontecer de novo. E veio fazer guerra com a descendência da mulher. Quem é? A igreja. Mulher é igreja na teologia católica. Você está entendendo? O anticristo vai se instaurar dentro da igreja. Só você ver na história o que aconteceu. Papa Bento XVI renunciou, Papa Francisco tomou o lugar de Bento XVI. Não pode ter dois papas. O Papa não pode renunciar. Tanto que caiu lá no Vaticano 2 raios mostrando. Em Lucas 10, 11, 18. Jesus disse-lhe: vi Satanás cair do céu como um raio. Olha, se você lê Bíblia, se você pesquisa, medita, pode pesquisar a vida do Papa Francisco. Vê a cagada que ele está fazendo. Você vai ver do que eu estou falando, que eu estou falando. O Papa Bento XVI renunciou por quê? Porque é muita heresia, comunismo, falsos sacerdotes. Se o Papa Bento XVI não renunciasse, meu irmão, ó, tanto que o Papa Francisco, quando teve lá a reunião lá dentro dos bispos para eleger outro Papa, caiu, foi 2 raios no Vaticano. Nunca houve na história isso. Cristo está mostrando para nós as profecias. Ciro da Amazônia, isso quer destruir a Igreja Católica Apostólica Romana. Mudando toda a tradição, toda a cultura. Tem padre apoiando isso. Tem leigos apoiando isso. O Lula manda carta lá pro Papa. Lula é quem, meu irmão? Comunista. Diante do sacrário, o Papa Francisco não se prostra, mas diante dos governadores, dos poderosos, ele se prostra e beija os pés. Se você procurar isso, você vai ver na internet. Não se curva diante do Santíssimo, mas se curva diante de político. Fica se reunindo com esses políticos que estão destruindo a humanidade. O Papa tem que defender a igreja. Mas as pessoas estão dando conta nessas falsas profecias. Você vê, é muito sacerdote fazendo coisa errada dentro da igreja. Por isso que as pessoas estão saindo dentro da igreja, porque as pessoas estão vendo, porque as pessoas não estão sendo mais burras. Nós temos que questionar assim, porque quando o Pedro estava lá em Gálatas 2, se eu não me engano, 16 e 17, estava fazendo cagada, o apóstolo Paulo veio e repreendeu o Papa da igreja. Se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo, Gálatas. Nós temos que repreender sim, meu irmão. Está fazendo coisa errada? Sim, nós temos que repreender sim. João Batista não repreendia os fariseus? O que acontece nessa geração? Porque o povo não lê Bíblia. O povo segue o que quer.
Eu sei que é em Gálatas 2. Pô, escuta o que quer, busca o que quer. Estão dando ouvido mais pra nada. Quer seguir esses falsos profetas, esses anticristo. E é tudo normal, normal. Pedro só entregou o cargo depois que morreu, meu irmão. Não abandonou. Quando ele queria abandonar, Cristo foi lá, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta meus cordeiros. O cara te seguir até no seu último dia, o seu último respiro. Não pode renunciar. Não existe isso. Não existe isso, meu irmão. Seja louvado o Senhor, meu irmão. Seja louvado.